Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês. Queria falar com vocês hoje sobre como que o governo, o Estado, ele escraviza as pessoas. Sim, escraviza, não tô usando um exagero, não tô usando algo aqui para poder chocar as pessoas. As pessoas, elas são escravas do Estado, ok? E eu vou explicar como que esse processo acontece, como que isso é passado de forma despercebida, até porque eles têm um bode expiatório também, sempre para colocar a culpa em uma outra coisa que não o próprio Estado. Enfim, vamos lá, como que começa isso tudo? Então, você veio a esse mundo, você é um novo ser nesse mundo, acabou de nascer, e agora você está sendo sustentado pelos seus pais, e você chega na escola a princípio. E o que que você aprende na escola? Você aprende o quanto que o governo é uma coisa maravilhosa. Cara, isso aqui independente de você estar numa escola pública, numa escola particular, eh, não faz diferença, na verdade, você estar numa escola pública ou numa escola particular, porque toda a educação ela é estatal, porque quem comanda a educação é o Ministério da Educação. Então, o MEC, ele determina todas as diretrizes quando você está dentro da escola. Então, toda escola é obrigada a seguir aquelas diretrizes que o MEC define. Então, independente de você estar numa escola pública ou numa escola privada, a educação é estatal. E dentro dessa educação estatal, uma das coisas mais importantes para o Estado, uma das coisas que ele precisa fazer é te colocar ali dentro e te convencer que o Estado ele é uma coisa para servir você, que o Estado ele é uma coisa muito boa, que o Estado trouxe avanços para a sociedade e coisas desse tipo. Então, dentro da escola, ele já começa o plano dele, que é te convencer de que de alguma forma você está pagando para ter serviços públicos, para você ter o SUS, para você ter polícia, esse tipo de coisa. Então, a escola ela vai tentar de todas as formas colocar isso na cabeça das pessoas, e a maioria das pessoas elas vão acreditar nisso, até porque elas vão sair da escolas semi-analfabeta e sem saber as 4 operações básicas da matemática. E a prova disso é o brasileiro no geral. As pessoas no geral, elas são semi-analfabetas e elas não sabem fazer as 4 operações básicas da matemática. Então, ali dentro da escola, o intuito não é nem mesmo, te preparar para o mercado de trabalho, te preparar para poder viver em sociedade. Não, o intuito ali, a princípio, é te tornar um soldadinho, digamos assim, desde cedo. Que você acredite no Estado, que você sirva ao Estado, ok? Então a coisa começa aí. E aí, você terminou o seu ensino médio, ali provavelmente semi-analfabeto, sem saber as 4 operações básicas da matemática, a menos que você tenha corrido atrás disso por fora. Ou então você tenha estudado em uma escola particular. Em uma escola particular, talvez essas coisas sejam levadas mais a sério, porém, o intuito principal não é esse. O intuito principal é te disciplinar, o intuito principal é te transformar em uma pessoa que vai defender o Estado, que quando alguém se revoltar, que quando alguém não quiser servir ao Estado, você vai ser um soldadinho que vai ir contra essa pessoa. Mas enfim, você terminou lá o seu ensino médio sem saber muita coisa, você não tem qualificação para o mercado de trabalho, e aí você vai lá tentar arrumar um emprego. Primeiro de tudo, vai ser muito difícil você conseguir arrumar um emprego graças ao salário mínimo. O salário mínimo ele é uma barreira, né? Ele impede ali que pessoas que produzam menos que aquele valor mínimo que foi estipulado, ela possa trabalhar. Então, para pessoas que são menos experientes, isso vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil dessas pessoas conseguirem o primeiro emprego dela. Por quê? Porque, cara, tem várias pessoas que já têm experiência que estão ali recebendo o salário mínimo. Então, eu vou contratar esse cara que acabou de sair do ensino médio, que provavelmente ele não tem disciplina, que ele não tem nenhuma habilidade útil, que se eu chamar a atenção dele, ele vai chorar, vai arrumar algum escândalo. Então, eu não vou contratar esse cara, eu vou contratar uma pessoa mais velha que já está no mercado de trabalho há muito tempo, que já tem um histórico que mostra ali que ela sabe se portar.
dentro de uma empresa que ela tem maturidade, ela já tem experiência naquilo. Então, eu vou preferir contratar essa pessoa ao invés do cara que acabou de sair do ensino médio. Então, vamos supor que você conseguiu superar a barreira do salário mínimo e você conseguiu ali o seu primeiro emprego. Você vai receber ali os seus gloriosos R$ 1.518, que na verdade não é só isso. Isso é uma malandragem contábil que o Estado usa para você não perceber o quanto que você está sendo roubado nessa relação. E como que acontece esse roubo? Você não recebe só R$ 1.518. Na verdade, você recebe menos do que isso, né, devido aos descontos que tem ali na sua folha de pagamento. Porém, o custo total do trabalhador não é só esses R$ 1.518. Para quem não sabe, o INSS, por exemplo, ele não é pago somente por você, você paga entre 8% e 12%. Não sei se isso atualizou, acho que continua assim, mas você paga entre 8% e 12%, e de acordo com que o seu salário aumenta, esse percentual ele também aumenta, né, podendo chegar ao limite de 12%. E quando chega ao limite de 12%, o patrão ele tem que continuar complementando o resto, né. Então, se você recebe um valor que te coloca na faixa de 8%, então você paga 8 e o seu patrão vai pagar os 12% restante ali. Além disso, tem FGTS, tem vale transporte, tem férias, tem 1/3 sobre férias. Então, são várias coisas que, no final das contas, o valor total que o patrão gasta para poder ter você recebendo os seus 1.518, ele vai gastar por volta de uns 2.400, R$ 2.500, ok? Quando a gente junta todas essas outras coisas que é necessário pagar. Então, na prática, é uma malandragem contábil e você nem percebe que você está sendo roubado. E é roubado, cara, porque você não vai receber o seu INSS, ok? Então, você acha que você vai aposentar pelo INSS? Cara, o INSS, na forma que ele está hoje, ele não dura mais 5 anos. A maior parte das despesas do Estado hoje é para poder pagar a Previdência. É por isso que a gente tem muito déficit. E enquanto isso não for resolvido, enquanto as pessoas não pararem de acreditar que elas vão receber ali a aposentadoria através do Estado, isso vai continuar sugando mais recursos até chegar um momento que vai ser insustentável. E em 5 anos, da forma que está, já não seria mais sustentável, porque a gente vai ter cada vez mais pessoas idosas, pessoas que não estão mais em idade de trabalho, e a gente vai ter menos pessoas trabalhando. Porque tem menos pessoas nascendo, é bem simples, né. E não só isso, né, num país como o Brasil, que tem diversos obstáculos, institucionais para a gente poder fazer, qualquer coisa, né, então esse problema ele vai se agravar ainda mais aqui dentro do Brasil. Dito isso, você já começa perdendo ali uma grande parte do que você recebe. Ela tá indo para o INSS, tá indo para o fundo de garantia, que calma lá, agora você pode pegar o seu próprio dinheiro por uma bagatela de apenas 3% ao mês. Então, o seu dinheiro ele rende 3% ao ano, menos do que a inflação. Ele está lá rendendo menos do que a inflação, mas se você quiser ter acesso a esse dinheiro, é só pagar 3% ao mês que você vai ter acesso ao seu próprio dinheiro. Então, você está sendo roubado nisso daqui também, ok? E vamos supor então que você consiga sair desse ciclo. Você, porra, rompi o ciclo aqui do salário mínimo, que já é uma coisa bastante difícil. Aí você conseguiu sair do ciclo do salário mínimo e agora você recebe lá os seus R$ 3.000, que também não é nada. Mas aí você já vai começar a pagar o imposto de renda. Então, você está recebendo R$ 3.000, elite, você é rico, você tem que pagar 7,5% da sua renda aqui para o papai Estado. Então, se você sobe um pouquinho de vida, se você tem um pouquinho de melhoria na sua vida, você já vai começar a ser mais roubado ainda do que você já é. E aí você pensa, porra, consegui aqui, agora eu tô ganhando meus R$ 3.000 aí,
e agora eu acho que eu devia pensar no futuro, eu devia investir em alguma coisa, certo? Mas você vai ser roubado de só de estar guardando dinheiro. Então, se você pega o seu suado dinheiro, você pega lá, tá ganhando seus R$ 3.000, e vamos supor, em uma realidade bem improvável, que você está conseguindo ali guardar R$ 500 por mês desses 3.000. E aí você vai lá e coloca esse dinheiro em algum, coloca na poupança ou coloca em algum CDB, alguma coisa assim. Você também vai ser roubado. E como que você vai ser roubado? Através do imposto inflacionário. O Estado, ele emite uma moeda que é baseada em nada, em fezes, você confia ali no político. Então o político, ele obriga que a gente use essa moeda aqui dentro do nosso país. Então, dentro do Brasil, a gente tem uma coisa que é chamada de curso forçado da moeda. Então, a gente é obrigado a usar reais nas transações, a gente não pode, teoricamente, né, pela lei, se você quiser seguir a lei bonitinho, claro que não tem um impedimento físico de você fazer isso, mas se você quiser seguir a lei, se você quiser operar sem ser sequestrado pela máfia estatal, você vai ter que utilizar ali os reais, e esses reais o Estado ele emite simplesmente um papelzinho colorido que ele fica emitindo e emitindo e emitindo e emitindo mais. E como é que funciona esse processo? Vamos entender o seguinte, cara. O que acontece quando o dinheiro ele emite moeda nova? Vamos supor, vamos fazer a ideia genial dos progressistas aí, de emitir moeda, por exemplo, para poder pagar a dívida. Vamos emitir moeda para pagar a dívida. Aí o Estado vai lá, ele emite moeda pra caralho, emite moeda o suficiente para poder quitar a dívida. Beleza. Ele vai pegar, vai entregar esse dinheiro na mão das pessoas que ele estava devendo. Isso dilui a dívida, né? É importante dizer. Mas, enfim, vocês vão entender isso, de acordo com o que eu for falando aqui. Mas ele foi lá, imprimiu aquele dinheiro e entregou na mão das pessoas que ele devia. Essas pessoas agora, elas têm acesso a um novo dinheiro que não foi obtido porque elas trabalharam mais, não foi obtido porque elas produziram mais coisas. Esse dinheiro ele simplesmente porque o Estado ele foi lá e criou mais dinheiro a partir do nada. Então ele foi lá e emitiu a moeda do nada, sem ter lastro, sem ter nada associado àquela nova moeda que ele está criando. Então ele emite aquela nova moeda e entrega na mão desses devedores. E eles pegam esse dinheiro e agora eles podem comprar coisas que antes eles não podiam comprar. Para quem está vendendo para esse sujeito, o que acontece? A única coisa que ele não sabe que emitiu dinheiro, ele não sabe quanto de dinheiro que foi emitido. A única percepção que ele tem é, cara, a demanda pelo meu produto aqui aumentou. O meu estoque ele vai acabar antes da hora por causa dessa nova demanda. Então, o que que eu, como vendedor, eu preciso fazer? Eu preciso de aumentar os preços das mercadorias que eu estou vendendo aqui. E esse dinheiro, ele vai percorrer toda a economia, ele vai contaminar toda a economia, até que ele tenha percorrido toda a economia, cada vez mais ele vai subindo os preços dessas outras coisas que as pessoas estão comprando. Então, tem um efeito muito interessante aqui, que é o chamado efeito Cantillon, que é o quê? O cara que recebeu o dinheiro primeiro, a moeda nova que foi emitida, ele está em vantagem em relação a todas as outras pessoas que vão receber esse dinheiro depois. Por quê? Porque quando ele recebeu esse dinheiro, a cadeia de preços ainda não tinha sido alterada. À medida que esse dinheiro novo vai percorrendo a economia, ele vai chegando em outros setores da economia, ele vai causando essa mesma sensação de aumento da demanda, como eu falei, e isso vai elevando os preços das coisas, até que esse dinheiro tenha percorrido toda a economia e ele não aumente mais o preço das coisas, que ele não cause mais essa percepção de aumento de demanda para quem está vendendo as mercadorias. Então, dessa forma, nós, meros plebeus, que recebemos o dinheiro por último, nós estamos mais pobres na prática. Por quê? Porque os seus, vamos supor, você tem
lá R$ 500 na poupança que você guardou. Esses R$ 500, hoje, antes de imprimir o novo dinheiro, eles compram uma certa cesta de bens. Agora, depois que esse dinheiro novo foi emitido e ele percorreu toda a economia, agora aqueles mesmos R$ 500 que você tinha, eles não compram mais a mesma cesta de bens e serviços que costumava comprar, certo? Então significa na prática que você perdeu o poder de compra. Beleza? E é até importante lembrar aqui, existe uma certa confusão aí no meio, das pessoas confundirem inflação e perda de poder de compra. Inflação é aumento da base monetária. Perda de poder de compra é uma consequência do aumento da base monetária. E não existe nada, não existe nenhuma lei econômica, não existe nada que garante que a inflação ela vai ser necessariamente proporcional à perda do poder de compra. Então, se eu tive 20% de emissão de moeda, isso não significa necessariamente 20% de perda do poder de compra. É mais complexo do que isso, mas eu não pretendo me aprofundar tanto nisso, porque estou vendo aqui que já tem bastante tempo de vídeo. Mas, então, basicamente é isso, galera. Você vai passar por um sistema de educação totalmente lixo, que não vai te ensinar nenhuma habilidade útil, a única coisa que ele vai te ensinar é a ser um soldadinho do Estado, que você defenda o Estado, que você apoie o Estado, que você não se revolte contra essa escravidão que é aplicada em você. Depois disso, você vai ter uma grande dificuldade para poder arrumar algum emprego e quando arrumar vai receber um valor bem baixo. E se você conseguir sair desse ciclo e quiser guardar um dinheiro, quiser fazer alguma coisa diferente, você vai tomar na cabeça por causa da inflação. Então, no final das contas, o que que o Estado quer com você? Ele quer que você fique pobre, cara. Ele quer que você seja dependente dele. Ele quer que você, ao invés de trabalhar, que você tenha a sua própria independência, ele quer que você dependa de um auxílio. Sabe por quê? Porque quando chegar na hora das eleições, ele vai falar: ó, cara, o fulano ali, ó, vai cortar o seu auxílio. Você não vai ter auxílio, hein? Então você vai morrer de fome se você não votar em mim. Vota aqui em mim, que eu vou continuar te dando auxílio para sempre, tá bom? Continue dependente de mim por toda a sua vida e vota em mim. Por quê? Cara, porque os políticos eles vivem como reis. Os políticos vivem como reis. Todo político e todo funcionário público de alto escalão, esses caras, eles vivem como reis. Eles recebem salários que permitem a eles terem vidas que você nunca vai ter na sua vida. Então, por isso é importante para eles, por isso eles querem que você continue para sempre nesse mesmo ciclo, porque para eles é vantajoso. Você ser um escravo deles é bom para eles. É meio óbvio isso, né? Se as pessoas que estão trabalhando, né, elas têm que pagar grandes taxas, grandes impostos ali, esses caras eles não devolvem isso para a população, eles vão viver ali como reis e é exatamente isso que acontece e é exatamente para isso que o Estado existe. O Estado ele não existe para poder dar serviços para as pessoas. E isso é uma coisa que o Estado inventou para poder evitar a revolta das pessoas, mas o intuito dele não é esse. Isso aí ele coloca um band-aid em você para você não se revoltar, para você não perceber que você na prática, no final das contas, você é um escravo. Você é propriedade do Estado, você não tem a sua própria liberdade, você não tem, o direito de como um indivíduo, você é só um peão a serviço do Estado. É isso que ele quer e é isso que acontece, é exatamente isso que acontece. A gente ficar esperando que um dia isso vai mudar é uma pura ilusão, algo que provavelmente foi criado na escola, dentro de vocês, e que não há o que fazer, galera. A gente não vai resolver esse problema através do Estado. Não tem como, digamos, melhorar o Estado, fazer o Estado ele ser uma coisa boa pra gente. O intuito dele não é isso, beleza? Então, através dessas ferramentas que eu falei, o Estado ele transforma você num escravo e a maioria das pessoas elas nem percebem isso, elas vão morrer sem perceber isso. E é isso, galera, que eu queria trazer para vocês hoje. Deixa o comentário aí no vídeo, o que, que vocês acharam. Deixa o like no vídeo também se você gostou, por favor. Se inscreve no canal se quiser ver mais vídeos como esse. É isso aí, muito obrigado pela audiência. Valeu e falou.